Irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, hoje dia 26 de novembro de 2024, vamos fazer a nossa oração da manhã baseada no livro de Êxodo, capítulo 14, a partir do versículo 15, assim diz a palavra do Senhor Jesus. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Diga ao povo de Israel que marche. E tu levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar, e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar, em seco. E eis que endurecerei o coração dos egípcios, para que entrem nele atrás deles, e eu serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e nos seus carros e nos seus cavaleiros. Rimande que louvado seja o nome do Senhor Jesus. Moisés, o primeiro libertador do povo de Israel, teve uma missão muito importante e também difícil. Difícil no sentido de que ele tinha que lidar com pessoas. E não há nada mais difícil do que isso. As pessoas são complicadas, nós somos complicados. E ele teve muitos desafios quanto a isso. A Bíblia explícita que ele pecou contra o povo porque ele ficou irado. Ele ficou nervoso, ficou chateado porque aquele povo não parava de fazer coisa errada, de pecar. Nesse momento que ele clama a Deus, ele conduzia o povo liberto da escravidão do Egito por 430 anos. E os conduzia para a terra prometida. Mas a palavra diz que o Senhor não os levou pela terra dos filisteus, que é o caminho mais perto, mas os levou pelo deserto. Muitas das vezes Deus vai te levar pelo caminho mais difícil, porque Ele tem um propósito. Você olha para alguns cenários e diz: meu Deus, para isso seria tão fácil, eu iria passar. Por que que os outros conseguem de maneira tão fácil? Fulano conseguiu em um dia, em 2 dias, em um mês. Cicrano fez sem nenhum esforço. Mas para mim é sempre tão difícil. Às vezes é o próprio Deus que permite, nos leva pelo caminho mais difícil. Porque durante esse processo, Ele nos prepara, Ele nos capacita, Ele nos fortalece. E o líder, Moisés, chegou num momento complicado. Pelo caminho que Deus os dirigiu, chegou uma fase que eles ficaram encurralados. Porque Faraó se arrependeu de deixar o povo partir, lembrando que ele deixou a força. Deus mandou as pragas, a última foi a morte dos primogênitos. Ele não queria de jeito nenhum deixar o povo de Israel, porque o povo de Israel era escravo, fazia trabalho de construção civil, o trabalho pesado. Era esse povo que fazia, construíram cidades. E ele não queria deixar ir a mão de obra barata. Mas havia chegado o momento de libertar o seu povo. A tua escravidão pode demorar o tempo que demorar, mas chegará um dia que Deus vai dizer: chega. Rimande que é hora. Rabaça que de sair do cativeiro. Nessa trajetória, nessa caminhada, eles ficaram encurralados. E Moisés naturalmente clamou a Deus, porque desde o princípio ele foi conduzido por Deus. Deus o chamou. Deus o escolheu. Quando nós andamos com Deus, somos servos de Deus. Deus nos levanta. Nós somos totalmente dependentes de Deus. Deus diz: vai para a direita, a gente vai para a esquerda, a gente vai. Principalmente concernente ao povo, conforme eu já disse.
Todas as orações, todas as palavras são ministradas pelo Espírito Santo. Deus, Ele ministra. Deus, Ele mostra o caminho, porque só Deus sabe o que cada um precisa. E só Deus tem o poder, a glória. O homem é apenas um instrumento. A unção não é do homem. A sabedoria não é do homem. Tudo vem do Senhor. Então ele olhou para cima, Deus, como é que eu faço? Aonde é que nós vamos? Aqui tem mar. Não podemos voltar porque os egípcios estão aí. Só à espera de nos pegar de volta. Clamar ao Senhor nos momentos de desespero, em que não sabemos fazer o que fazer, é a melhor escolha. Porque Deus tem sempre o melhor caminho. Deus tem sempre a melhor resposta. E Deus, Ele respondeu: porque clamas a mim? Diga ao povo que marche. Levanta a tua vara, estende a mão sobre o mar e fende-os. Porque os filhos de Israel passarão em meio do mar seco. Moisés tinha uma vara pela qual ele usava para fazer prodígios, maravilhas. Tinha a unção de Deus naquela vara. E Deus deu a instrução específica para ele fender, para ele levantar a vara, estender sobre o mar, porque o povo passaria pelo mar seco. Aí tem outro ponto principal. Nós precisamos crer naquilo que Deus fala. Parece loucura assim, abrir o mar. Como? Como é possível? Nós precisamos ter fé para acreditar naquilo que Deus nos fala. Porque nós vivemos pela fé. Quando você está diante de uma situação difícil que você não sabe o que fazer, muitas das vezes você até recebe instrução de Deus, mas você não acredita. Como assim? Vou abrir o mar. Abrir o mar representa uma situação muito incomum, que não faz sentido, porque não faz sentido abrir o mar. Só mesmo a mão de Deus. Então você está diante de uma situação, Deus fala contigo, lembrando que Deus fala em pensamentos. Deus fala em sonhos. Deus usa pessoas. Deus usa a sua palavra. Para os outros que já estão noutra dimensão, têm dons, Deus fala de maneira explícita, Deus dá visões, revelações. Mas de maneira comum, para todos nós, Deus fala por intermédio da palavra. Deus fala em pensamentos. Deus fala em sonhos, fala por intermédio dos nossos pastores, dos nossos irmãos, dos nossos familiares. Então não diga que Deus não fala comigo. Já ouvi muitos testemunhos de pessoas que procuravam direcionamento de Deus, abriram a Bíblia e começaram a procurar e sentiram da parte de Deus: vou ler essa palavra. E a palavra que leram descreveu exatamente aquilo que eles precisavam. Se você tiver intimidade com a palavra, Deus sempre vai falar contigo. Deus sempre fala, Deus sempre dá uma estratégia. Mas nós precisamos acreditar, porque às vezes, na maioria, parece loucura. Porque Deus às vezes nos pede coisas incomuns. Coisas que aos olhos dos homens é loucura. Não é possível. Não é possível que Deus me pediu para perdoar uma pessoa que fez uma coisa tão horrível. É assim que a gente pensa. Não é possível que Deus me pediu para ir para esse lugar de tanta miséria. Não é possível que Deus me pediu para fazer aquilo, sendo que isso e que isso. Nós somos assim. É a nossa capacidade. A nossa capacidade é muito pequena em relação a Deus.
a nossa sabedoria é limitada. Deus já está lá. Há milhares e milhares e milhares acima de nós. Então a nossa sabedoria é tão limitada que às vezes ela não bate. A gente não percebe o que Deus quer fazer. Mas Deus, Ele sabe e sempre soube o que fazer. Todas as estratégias que Deus deu funcionou. Todas. Na Bíblia e na vida de quem caminha com Ele. Eu digo por experiência própria. Sempre que Deus me dá uma estratégia, não falha. Ramandekerebo nunca falhou. Mas quando eu faço sozinha, claro, algumas vezes dá certo, outras vezes não. Mas quando é Deus, sempre dá certo. Porque Ele é responsável pelas instruções que Ele dá. Quando Deus fala, Ele está na frente. Ele luta contigo. Ele te ajuda, Ele te fortalece. Ele pediu para Moisés levantar a vara. E Ele próprio fez com que o mar se abrisse. Porque não foi a vara que fez. Foi a obediência de Moisés que abriu o mar. Quando você dá o primeiro passo em obediência, Deus vai na frente e Ele abre as portas. Então vamos pedir estratégias a Deus, principalmente nos momentos de tribulação, nos momentos difíceis, nos momentos que a gente não sabe o que fazer, aonde ir, aquele desespero, meu Deus, o que eu faço? Estou perdido. Há momentos assim. O mar está à tua frente, atrás está inimigo, você nem consegue se mover. Nesses momentos, Deus estará do teu lado, te dando estratégias, te ensinando, te mostrando. Deus, muito obrigada porque Tu és um Deus de perto, um Deus de longe. Tu és um Deus presente na hora da angústia. Tu és um Deus que sempre esteve do nosso lado e sempre estará. Um Deus que não abandona o seu povo. Um Deus que cuida do seu povo. Um Deus que é fiel, que é poderoso, que é maravilhoso, que é imbatível, que é santo, que é justo. Um Deus que é misericordioso. Não somos merecedores. Da Tua graça, Deus. Mas o Senhor derramou ela sobre nós. Não porque merecemos, não porque somos bons, não porque somos inteligentes ou porque temos alguma valência. Mas tudo vem de Ti, ó Deus. É tudo para a honra e glória do Teu santo e bendito nome. Nós exaltamos e glorificamos o Teu nome, porque o Senhor é digno de todo o nosso louvor, de toda a nossa adoração. Deus, que o Senhor venha perdoar os nossos pecados, as nossas falhas, as nossas iniquidades, porque nós somos falhos e pecadores, Deus. Mas a Tua misericórdia se renova a cada manhã, segundo a Tua palavra. Que mais um dia, mais uma manhã, a Tua misericórdia venha nos alcançar. Deus Emanuel, Deus conosco, perdoa-nos. Sara, Deus, a nossa terra. Limpa, Deus, as nossas mãos, sujas de pecado e de iniquidade, que as nossas vestes tornem-se brancas como a neve, porque a Tua palavra diz que ainda que elas sejam vermelhas, carregadas, o Senhor as tornará brancas como a neve. Deus, nós clamamos por socorro, nesse momento de desespero.
nesse momento de bloqueio, nesse momento de aflição que não sabemos o que fazer. Ramande que não temos para onde ir. Ramande que só o Senhor pode nos ajudar. Assim conforme o Senhor foi com seu servo Moisés, em todos os momentos, Ramande que lhe dando vitória sobre os inimigos. Ramande que remande rebo, para que ele conduzisse o povo à libertação. Senhor, nos dá estratégias também, porque nós temos tantos desafios, porque nós temos tantas lutas, porque nós temos tantas batalhas. Ramande que remande rebo, nós temos Deus, e só o Senhor é Deus. O Senhor nos sonda, o Senhor nos conhece. O Senhor conhece o nosso levantar, o nosso deitar. Ramande que remande rebo. O Senhor sabe quando nos levantamos, quando dormimos. O Senhor sabe o que nós precisamos, Pai. Que nessa manhã o Senhor venha ministrar nos nossos corações aquilo que nós precisamos fazer para sair, Senhor, desse deserto, dessa encruzilhada, desse labirinto, Deus, porque nós não conseguimos sair por pés próprios, por sabedoria própria. Nós precisamos da Tua ajuda. Nós precisamos do Teu auxílio. Uns confiam em carros, outros confiam em cavalos. Mas nós confiamos no nome do Senhor Jesus. É dele. Que vem o nosso socorro. O nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. É o Senhor que abre as portas. É o Senhor que nos favorece. Quando a Tua graça está sobre nós, tudo flui, tudo acontece. A Tua palavra fala do Teu servo Neemias, que foi levantado para erguer os muros de Jerusalém. Como o Teu favor estava sobre ele. O rei o ajudou, o deu a carta para que ele fosse à sua terra. Deu a autorização, sem ele pedir. Quando o rei olhou para ele e viu o semblante triste, se compadeceu para com ele. Sem dizer uma palavra. Quando a graça está por perto, não precisa dizer uma palavra. As coisas fluem. O Senhor toca no coração dos homens para nos ajudar. Para ser nosso auxílio. Oh Deus, ajuda-nos. Levanta, Deus, aqueles que o Senhor determinou para caminhar conosco nessa fase, para nos ajudar, para nos dar uma palavra de sabedoria, para nos dar um conselho, uma provisão financeira, uma porta aberta. Levanta, Deus, todos aqueles que o Senhor preparou, como anjos na nossa vida, Deus. Pessoas que vão nos levantar, nos tirar do pó, usadas pelo Teu Espírito. Que vão nos dar aquela estratégia certeira. Talvez porque eles já viveram, já passaram, já têm a experiência. E eles sabem exatamente os lugares que nós devemos trilhar. Fala conosco por intermédio da Tua palavra. Se quer bem sonhos, visões, nas ministrações.
ramande que remande em pensamentos. Mas fala, Deus, nós precisamos ouvir a tua voz. Ramande, nós precisamos saber, ó Deus, qual é a estratégia, qual é o caminho, qual é a solução. Ramandereba, nos dá vitória, Deus, nessa peleja. Não permita que sejamos confundidos e envergonhados. Mas que, Senhor Jesus, o Senhor nos tire desse deserto. Nos liberte desse deserto como o Senhor libertou o povo de Israel. Não nos deixes morrer nesse deserto, Jesus. Remanda que reba, não nos deixes morrer nessa incerteza. Ramanda que reba, mas faça, Deus, alguma coisa. Porque os teus ouvidos estão atentos ao nosso clamor. Quando o teu povo ora, o Senhor fica atento, o Senhor ouve. Porque a oração do justo, ela pode muito em seus efeitos, ela é eficaz. Ramande que remande rebo. Foi o Senhor que nos justificou com o seu sangue. Nós somos justos pelo teu sangue, Deus. Então que essa oração, Deus, venha trazer resultado, resposta. A partir desse momento, que o Senhor comece a ministrar nos corações. A escolha certa, o caminho certo, a estratégia certa. Mostra, Deus. Usa circunstâncias, usa pessoas. Mas fala ao nosso coração. Remande que reba, precisamos te ouvir, Jesus. Remande que reba, se remande reba. Precisamos ouvir a tua voz. Talvez o Senhor já tenha falado tantas vezes, mas nós estávamos cegos espiritualmente. Ramande reba, tira a cegueira dos nossos olhos, arranca, Deus. Ramande reba, pelo poder que há no nome e no sangue de Jesus. Antes de terminar, o Espírito Santo quer dar uma estratégia. Sempre que estamos em momentos difíceis, onde não sabemos o que fazer, devemos abrir um jejum. Porque Deus às vezes está a falar, mas nós não conseguimos perceber. Porque os nossos canais de comunicação com Deus estão bloqueados, estão sujos, entupidos, por causa do pecado, da distração do mundo. E a maneira de desbloquear por intermédio de jejum. Se você precisa de uma estratégia de Deus, de uma palavra, abra um jejum. Se precisar de auxílio para saber o que é jejum, como fazer, manda uma mensagem no WhatsApp. Mas não deixe de procurar a estratégia do céu, porque a estratégia do céu é a melhor estratégia. Pai, nós te louvamos, nós te exaltamos. Remande rebo por mais um dia unidos em oração. Ramande que remande rebo. Deus, nós consagramos o nosso dia nas tuas mãos. Que toda ferramenta preparada pelo inimigo contra nós e a nossa casa não venha prosperar. Conceda-nos um dia abençoado, abençoe nosso trabalho, a nossa empresa, os nossos negócios, os nossos afazeres. Ramandrebo, tudo, Deus. Tudo que a gente for fazer, Pai, que o Senhor toque, que o Senhor coloque a sua mão. Abençoe a nossa entrada e a nossa saída, desde agora e para todo sempre. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois o teu reino é o poder, a honra e a glória, e jamais para todo sempre. Amém.